Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon. Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon.
Bom dia, é tão bom poder estar convosco neste dia menos frio e também mais seco. É tão bom podermos estar aqui para louvarmos o nosso Deus, para o engrandecermos, e espero que tenham tido uma boa semana e que esta semana na qual estamos a entrar possa ser melhor do que a anterior. E se algum dos irmãos está a passar por alguma luta, algum problema, se está à procura de trabalho, se está à procura de legalizar a sua situação cá em Portugal, que durante esta próxima semana possa haver bons resultados. E Deus tem operado. Ainda falava com um dos irmãos que está aqui presente durante a semana passada, que estava à procura de um lugar, de um quarto, e conseguiu então esse quarto, sair do hotel onde estavam para agora estarem no quarto, e vemos como Deus vai abrindo portas, como Deus vai ajudando a resolver as situações que às vezes surgem na nossa vida, mas Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa oração é para que possam buscar a Deus, em qualquer situação que estejam, que possam buscá-lo, porque Deus é um Deus que está atento ao clamor dos seus filhos. É um Deus que ouve as orações daqueles que o temem e os livra. E por isso temos um Deus tão maravilhoso. E é por causa deste Deus tão maravilhoso que nós temos que estamos aqui para o cultuarmos. E queremos, neste início de culto, saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. E também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar nesta manhã. Não sei se alguém pela primeira vez está conosco. Se estiver alguém pela primeira vez e não se importar de ficar de pé e nos dizer o seu nome, agradecíamos. Pelos vistos hoje não, mas temos aqui alguns irmãos que têm estado conosco e nos alegramos com a vossa presença e que possamos continuar a ver-nos, que possamos continuar a louvar o nosso Deus. Queremos deixar convosco algumas informações. Uma delas que não está aqui, pelas quais também peço as vossas orações, é pela classe de preparação para o batismo. Nós já iniciamos esta classe, temos 5 irmãos que desejam ser batizados, então estamos a trabalhar com eles para que no tempo então mais adequado nós possamos proceder a estes batismos. No entanto, ainda estamos na fase inicial e que possamos orar por cada um de nós, possamos orar por esses irmãos que estão a dar esse passo, que então possam estar certos daquilo que estão a fazer e possa ser um testemunho que condiga com a sua vida, com a sua prática. Então, peço as vossas orações e por isso também referi esta informação. Também referir outras em relação à quarta-feira, o culto de oração e estudo bíblico e também o culto de oração e estudo bíblico, quer aqui presencial, quer também online. Presencial é às 16 horas, online é às 19 horas e no final do boletim os irmãos encontrarão lá a porta de entrada do ID para poderem participar na reunião de oração. Temos também uma atividade para os adolescentes e jovens no próximo sábado, o Pergames, então uma atividade desportiva que vai se realizar aqui em Lisboa, mais concretamente aqui na Amadora, ali na escola Silmara. Então vai haver uma competição a nível regional envolvendo as mais diversas igrejas batistas, em que vão estar a disputar os primeiros lugares. E temos uma boa equipa, não é? E então eles já estão preparados, penso que em forma, para representarem bem a igreja nesta atividade. E lembrar aos alunos de música que, devido a esta atividade, não vai haver, então, aula de música no próximo sábado. No próximo domingo, nós teremos o dia de educação teológica. Teremos conosco um seminarista que vai estar a dar-nos o seu testemunho de conversão e chamada, e também estará a pregar a palavra de Deus. Também nesse mesmo dia, no próximo domingo, levantaremos a nossa oferta especial para o Ministério do Seminário.
Hoje vamos fazer uma breve apresentação do seminário através de um pequeno vídeo e na próxima semana vamos dar mais conteúdo a essa apresentação. Mas desde já, então, colocamos esta atividade também na nossa lista de oração e orar pelo seminário. Esta semana iniciou-se, ou a semana passada iniciou-se mais um semestre. Então, orar por esta escola que tem formado pastores, obreiros, missionários, não apenas para o nosso campo em Portugal, mas para o mundo. Então, oremos também pelo nosso seminário. E no dia 4 de março, sábado, nós teremos uma conversa sobre evangelização às 16 horas. Não é um debate no sentido de estar a debater, uma conversa. Vamos conversar. Vamos olhar para alguns aspectos sobre evangelização e nós, como crentes também, sendo chamados a evangelizar. Então, é uma atividade para todos os irmãos. Então, todos estão convidados para no sábado, dia 4 de março, então poderem estar presentes nesta conversa sobre evangelização que nos envolve a todos nós. Então, são algumas informações que queremos deixar convosco e vamos então orar, não apenas pelos motivos que já apresentei, mas orar também pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a restaurar a cada um, orar pela nossa igreja, pela nossa missão. Então, vamos colocar esses assuntos, vamos colocar este culto nas mãos de Deus, para que seja um culto e que nós possamos ouvir a sua voz. Então, aproveitemos enquanto o Pedro vai estar a tocar o prelúdio para nos dirigirmos a Deus. E vamos então unir as nossas vozes para louvar ao Senhor, e começando por cantar Ele é exaltado nos céus, eu louvo. Estamos aqui para exaltar o nosso Deus e também logo de seguida dizer: grande é o Senhor, é digno de glória, grande é o Senhor, daremos louvor. Então vamos cantar estes dois cânticos juntos, em que exaltamos o nosso Deus, em que nós lhe rendemos honra e glória. Então convido-os a ficar de pé, vamos juntos cantar. Sempre
Grande é o nosso Deus, Ele é fiel, nos salvou, Ele é santo e justo em poder. E que todos aqui possam já ter crido, possam crer neste Deus que acabamos de cantar. E se alguém que ainda não creu, ainda está incrédulo, que o Espírito possa fazer a obra. Que possam também crer neste Pai que cuida de nós, um Pai que é tão amoroso, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E queria vos convidar a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 7, para lermos do versículo 9 ao versículo 12. Encontramos aqui a visão daqueles que estão a ser glorificados no céu. A visão daqueles que estão lá a contemplar Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É este Deus que nós vamos continuar a adorar. E vamos cantar o cântico que tem como título Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Tal como lemos, ele estava entronizado à direita do Pai, a receber também os louvores. E nós estamos aqui também para o exaltar. Então vamos juntos cantar este hino. Vamos cantá-lo todo uma vez, depois vai haver um tempo de interlúdio para nós podermos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas e depois voltamos a cantá-lo novamente. Jesus.
somente Ele é o Senhor. E ao nosso Senhor nós vamos agora orar. E quero convidar um dos irmãos que sinta esse desejo, que possa estar a orar neste momento. Graças nós te damos porque tu és o Deus da verdade. E contigo nós somos vencedores, Pai. Que nessa manhã nós te rendemos graça, porque tu nos fez levantar nesses lares, Senhor, nessas calmas, segundo a tua vontade. E por isso nós te adoramos, porque tu és Pai da glória. Nós rendemos graça, Senhor, porque na verdade tu Deus que nos consola, Deus que nos fortalece, Deus onipotente, Senhor. E nós estamos cá para te louvar, para te agradecer e louvar-te, Senhor, todas as nossas almas, Senhor. E que tu possas nos dar essa graça e a sua misericórdia para com todos nós. Abençoa esta igreja, Senhor, Pai Santo, pela família que compõe esta igreja, Senhor. Que nós sabemos, Pai, nós não merecemos, mas diante da presença nós te pedimos. Perdoa-nos nossas faltas, Senhor, porque realmente tu és Deus que cuida, Deus que consola, Deus que fortalece, Deus que ampara. E por isso nós te agradecemos, Pai, que nessa manhã, Senhor, olhando para todos os irmãos que nesse momento se encontram adoentados, Senhor, tu visita o Senhor. Tu sabes aqueles que estão a sofrer, ou que estamos a sofrer, Pai Santo, pela recuperação, pela dor da vida que tu nos concede dia por dia. E nós pedimos, Pai, restaura-nos pelas nossas enfermidades, para que em conjunto possamos alegrar. Cada dia que passa, somos confrontados pelas nossas vidas, Senhor, mas tu sabes o nosso anseio. E por isso, nós te agradecemos, ó Pai, tu és santo e poderoso. E nesse momento também queremos agradecer pelas dízimos de prosperidade, Senhor. Que possa abençoá-lo, possa fortalecer-nos, Senhor, o Senhor. É assim que nós te pedimos. Também pela lição que nós tivemos nessa manhã, Senhor, pela escola dominical, olhando pela mulher samaritana, Senhor. Mas tu surpreende-nos, Senhor, por aquilo que nós fizemos nessas vidas. Mas tu sabes cada um dos teus filhos presente. E entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Que nesse momento, Pai, fortaleça-nos, Senhor, que nós estamos aqui cheios do teu Espírito Santo. E que a palavra que vem te seguir, Senhor, tu abre nossos mentes para que ouvirmos a tua palavra, para que nos fortaleça. É assim que nós te pedimos, agradecendo todas as coisas. E no nome santo pedimos que tu possa nos glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Tal como eu disse no início deste culto, nós vamos agora ver um vídeo que nos apresenta então o seminário. Um vídeo de uma ex-aluna. Ela acabou o ano passado o seu curso de 3 anos e agora ela está a servir na Ilha Terceira, nos Açores, a servir a sua igreja, a servir a comunidade, com a formação também que ela tem em música. Uma missionária que regressou à sua casa e é onde então procura na sua Jerusalém, também através da formação, transmitir o amor de Deus. Então vamos ouvir o testemunho dela, que de uma forma breve nos apresenta o seminário. Estudar teologia é conhecer melhor a Deus e a quem nós somos em função dele. Então teologia é o nosso relacionamento com Deus. E para mim, estudar no seminário é aprofundar esse relacionamento. Isso tem tudo a ver com todas as áreas da minha vida. Por exemplo, eu sou professora de violino e estudo no seminário porque quero que Deus tenha mais impacto na minha vida e na vida dos outros através de mim, em todas as áreas do meu dia-a-dia e em qualquer ministério. O Seminário Teológico Batista, aqui em Queluz, é um absoluto privilégio. E no ano letivo que está a chegar, podes juntar-te a nós, online com disciplinas do primeiro ano ou presencialmente com disciplinas do curso vocacional avançadas. Por além de colegas espetaculares, encontrarás professores extremamente competentes, conhecedores e acessíveis. É um desafio, mas somos uma comunidade aprendente e estamos juntos nesta jornada. Se és um discípulo de Cristo, vais gostar de estudar no seminário. Contamos contigo. Contamos contigo. É um desafio,
Mas somos uma comunidade aprendente e estamos juntos nesta jornada. Um comboio. Comboio, porque é também próximo ali à estação de caminhos de ferro de Queluz, um sítio bastante acessível. E viram uma das palavras dela foi na biblioteca. A biblioteca está remodelada, as estantes são novas, com muitos mais livros, com uma outra disposição. Então também é um estímulo para visitarmos o seminário e também aqueles irmãos que já conhecem o seminário, mas querem ver a mudança que aconteceu na biblioteca, também terem essa oportunidade. O seminário está muito próximo de nós, talvez a uns 4 quilómetros. É a estação seguinte do Caminho de Ferro e é muito fácil lá chegar. E se algum dos irmãos tiver interesse também em conhecer o seminário, podemos fazer uma visita guiada ali ao seminário para também poderem conhecer e saberem porque é que estão a orar pelo seminário, orarmos ali no seminário por aquelas vidas que estão a receber mais informação, que também estão a ser formadas para poderem servir ao Senhor nas mais diversas áreas. E o seminário não forma apenas pastores. Essa é uma parte, mas forma missionários, forma obreiros, dá formação a todos aqueles que querem servir. E, de certa forma, todos nós, como filhos de Deus, somos chamados a servir. E, por isso, o seminário é esta escola aberta a todos vós para poderem estudar. Temos, em simultâneo, aulas do primeiro e do segundo ano. As aulas do primeiro são aquelas que são mais cômodas para os irmãos, que podem fazer a partir de casa, são aulas online. A partir do segundo e terceiro ano, então, elas passam a ser presenciais ou então um misto, umas presenciais, outras online. Então, deixo convosco já este cheirinho daquilo que é o seminário. Pode ir ao site do seminário para obter mais informações, saberem de que é que trata cada curso, aquilo que também está presente em cada disciplina. Então, poderão obter mais informações. E é exatamente para o seminário que nós vamos estar a levantar a oferta no próximo domingo. Não apenas nós como igreja, mas outras igrejas vão se juntar para então podermos colaborar com aquele ministério. Então, que possamos no próximo domingo vir preparados para esta oferta de amor. E antes de nós olharmos para o texto bíblico que vai ser a base, nós vamos também chamar aqui as crianças à frente. Vamos ter o culto infantil, elas vão ter o culto infantil e queremos então chamar as crianças que estão presentes a virem à frente para então podermos orar por elas. Elas vão sendo reunidas, estavam cada uma no seu cantinho, junto dos seus pais, mas agora então vem aqui. Os irmãos sentiram-nos durante os cânticos? Não sentiram, pois não? Portaram-se muito bem. Então temos essas crianças aqui, ainda nos faltam algumas. Temos ali a Águla, que só vem se a sua mãe vier, juntamente com a Mana. E está-nos a faltar aqui o Jeremias, mas acho que vem a caminho. Então vamos orar. Temos ali também a Sofia, que também só vem se a mãe vier. É assim, o amor de mãe é outra coisa. Nós às vezes pais tentamos fazer aquilo que as mães fazem, mas torna-se difícil. Então vamos orar então por estas crianças. É tão bom nós podemos tê-las conosco e elas agora vão ter o seu tempo, e queria convidá-los a ficar de pé para podermos então orar por elas neste momento. E queria convidar um pai ou uma mãe que deseja orar neste momento por estas crianças, então que possa estar a fazê-lo. Pai Santo que estás no céu, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Nós te louvamos, ó Deus, por mais este dia que estamos
nosso conselho. Obrigada, Deus, por estarmos aqui na tua casa, reunidos, a Deus, que nós possamos, a Deus, passar o melhor para estas crianças. Que a tua palavra, Senhor, que possa ser gravada, Deus, em seus coraçõezinhos. Então, Pai, usa as irmãs que vão estar ali à frente de Deus, passar a tua palavra, Senhor, que elas possam ser compreendidas, ó Deus, possam ser cheias do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus que nós choramos e te pedimos. Amém. Amém. Podem fazer for sentarem. Um bom culto para vós. Obrigado, irmãs, pela vossa disponibilidade. E enquanto vão saindo, eu convidava-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Vamos então ler este texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 5. E vamos ler do versículo 33 a 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Pode parecer-nos um texto solto este, e pode até ser entendido como o pastor agora verificou que alguns irmãos estão a falar com falsidade, então ele agora está a transmitir esta mensagem. Não é isso. Não temos ninguém em vista ao trazermos esse texto. O que nós estamos a dar é continuidade a uma série de estudos que iniciamos, mas que ficaram para trás. E esses estudos têm a ver, estão relacionados com Mateus capítulo 5. Nós, há alguns meses atrás, nós olhamos para os pontos anteriores, em que Jesus falava sobre a questão da santidade que deve existir no casamento e também da valorização da vida do outro, quer a nível de atos, quer a nível de palavras. E este texto vem na sequência, então, dessa série de estudos que nós iniciamos. Mas é verdade que nós vivemos num mundo em que há ausência de credibilidade, em que as pessoas prometem uma coisa e fazem outra, em que as palavras de uma pessoa já não são muito sólidas, já não é uma garantia de que vão cumprir aquilo que disseram. Aliás, o que se diz hoje pouco valor tem. E por isso é que há contratos. Por isso que as pessoas socorrem-se de documentos, de assinaturas reconhecidas no cartório, para poderem então autenticar, para poderem, de certa forma, limitar qualquer movimento da outra parte, para prender a pessoa àquele contrato que foi estabelecido. Mas mesmo assim, mesmo com contratos, as pessoas acabam, por vezes, por não honrar os seus contratos, por não honrar os compromissos que assumiram. Enquanto que algumas décadas atrás a palavra de uma pessoa servia, a pessoa fazia tudo para cumprir aquilo que tinha dito, hoje já não é assim. Há um aumento de falsidade no nosso tempo. Quando eu e minha esposa nos casamos há 25 anos, ou vai fazer 25 anos em setembro, nós contratamos o serviço de um fotógrafo. Não o conhecíamos, mas era alguém que morava aqui bem próximo da igreja, que fez um preço mais acessível. Então, como nós tínhamos poucos recursos, então nós optamos por esse fotógrafo. E ele tirou fotos aqui, tirou fotos no copo d'água. Nós vimos as provas e certamente alguns dos que estão aqui, que estiveram no casamento, também viram essas provas.
Vimos algumas fotos editadas passados 2 dias, mas nós, como éramos tão ingênuos, nós não ficamos com as fotos e ainda pagamos todo o serviço. O que é que aconteceu? Quando voltamos da lua de mel, tivemos um grande balde de água fria. O homem tinha fugido com as nossas fotos. Não apenas com as nossas, mas também com as fotos que os próprios convidados tinham comprado. Pagaram e não a receberam. Não sei se há alguém aqui que está nessa condição, ainda está à espera das fotos há 25 anos, não é? Alguns ainda estão à espera. Alguns esperam 3 meses, outros esperam 25 anos e sem alguma esperança de as receber. Mas foi isso que aconteceu. Era alguém, nós conhecemos, fomos à casa dele, mas quando fomos lá bater segunda vez, ele lá não estava e nós perdemos as fotos. O que nos valeu foi que alguns tinham tirado algumas fotos e ficou então isso como registro do nosso casamento. E é possível que alguns dos irmãos já tenham passado por situações semelhantes, em que vos foi prometida alguma coisa, mas foram enganados. Já foram enganados alguma vez? É possível que sim. Porque, infelizmente, esta é a nossa realidade. Essa é a realidade na qual nós nos encontramos. Em que há falsidade, em que há desonestidade. Em que as pessoas não honram aquilo que disseram. E nós estamos aqui diante do ensino de Jesus. Mas antes de Jesus, então, explicar, ele vai mencionar aquilo que era o ensino dos escribas e fariseus. E como nós vimos anteriormente, nas outras secções que estudamos, nós vemos que eles eram bastante permissivos. Quer com relação ao divórcio, quer aqui também com relação aos juramentos. E também o mesmo em relação aos homicídios. E esta permissividade na qual se encontravam, ela demonstrava algo, o abandono dele das Escrituras. Eles tinham se afastado da palavra de Deus a fim de tornarem mais fácil o cumprimento dos mandamentos do Senhor. E nós não temos aqui um mandamento propriamente dito, como anteriormente. Quando nós olhamos para a questão do adultério, quando nós olhamos para a questão do homicídio, nós encontramos mandamentos que estão nos 10 mandamentos, no decálogo. Mas aqui não. Nós não encontramos aqui um mandamento que esteja lá, mas que está presente em outras passagens do Pentateuco, dos primeiros 5 livros. Por exemplo, em Levíticos 19:12 diz o seguinte: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Também em Números 30, versículo 2, diz o seguinte: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Também Deuteronômio 23, versículo 21 e 23, diz o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. O que preferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falastes com a tua boca. E quando nós olhamos para estes mandamentos, e mesmo que façamos uma leitura superficial deles, nós vemos aqui a clara intenção deles. Nós vemos que estes mandamentos proíbem o juramento falso. Isto é, fazer-se um voto e depois não o cumprir. Mas os fariseus, os escribas, então resolveram trabalhar sobre estas proibições incômodas. Então começaram a limitá-las. E para eles o que realmente contava é que se nós fizéssemos algum voto, algum juramento em nome do Senhor ou por Deus, então tínhamos que cumpri-lo. Mas se nós fizéssemos juramento pelo céu ou pela terra ou por outra coisa qualquer, então nós estamos vinculados ao cumprir esse juramento. Em relação a Deus, sim. Mas os outros não. Não eram vinculativos.
Eu podia fazê-los, mas se eu não quisesse, eu podia também não os cumprir. Não era necessário. Eles tinham limitado o juramento apenas se fosse usado o nome de Deus. Porque eles diziam o seguinte: o nome de Deus é santo e temível e não pode ser tomado em vão. Se fizerem algum juramento ao Senhor vosso Deus, cumpram. Mas tudo aquilo que não relacionasse com Deus, então, eles podiam abandonar. Então eles estavam aqui a condicionar, a limitar. Estavam a ser permissivos. Umas coisas eu posso fazer, as outras eu tenho que obrigatoriamente fazer. Então eles determinavam aquilo que podiam ou não fazer. Não era a palavra de Deus. Eles procuravam interpretar a palavra de Deus de modo que lhes pudesse dar mais facilidades. E assim, então, juravam por outras coisas para não estarem vinculados. E quando Moisés transmitiu este mandamento, visavam duas coisas. Por um lado, refrear as inclinações humanas para a mentira. Porque, infelizmente, ele lidou com um povo mentiroso, que tinham a tendência para mentirem uns aos outros, dizendo deliberadamente coisas que não correspondiam à verdade. Então havia mentira. Então, para refrear a mentira, a questão dos juramentos. Mas também para restringir os juramentos a questões importantes. Não usar por tudo e por nada, mas usar apenas para questões importantes, não para questões triviais. E por isso, os fariseus tinham esta amplitude em relação aos juramentos. Perante os juramentos, tenho obrigatoriedade de cumprir. A outros, não. Mas não é isso que Jesus vai dizer. Jesus, então, vai explicar o que é que estava por detrás. Qual era o cerne daquele mandamento dado por Deus. Então, ele vai explicar. Ele vai explicar que aquelas distorções que os escribas e fariseus estavam a fazer não tinha nenhum sentido. Quer eles jurassem pelo céu, pela cabeça, ou como alguns hoje dizem, eu juro pela alma de alguém, pela alma da minha mãe ou do meu pai. Já ouviram essas expressões? Então, Jesus está aqui a dizer que essas fórmulas, elas também eram vinculativas. Também eram vinculativas. E Jesus então vai mostrar que invocar o nome de Deus, usar mal o nome de Deus, não é apenas pronunciar o seu nome. É também referir coisas que lhe pertencem a Ele. E então ele vai dizer, do versículo 34 em diante, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem juros pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então ele está a dizer, tudo pertence ao Senhor. Os céus pertencem ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. E tu nem sobre a tua cabeça tens domínio. Tu podes pintar o cabelo de preto para esconder os brancos. Mas eles vão começar a aparecer. À medida que vão crescendo, vão aparecendo. Era bom que isso não acontecesse, que as irmãs não teriam a preocupação de pintar o cabelo regularmente. Mas acontece. Quando se fica algum tempo, eles vão aparecendo. A cor do cabelo, que é de origem, vai aparecer. Não conseguimos mudar a cor do nosso cabelo. Podemos esconder, mas não conseguimos remover a natureza do cabelo, não conseguimos remover a sua cor. E Jesus está a mostrar isso mesmo. Jesus está a dizer, olha, tu não tens domínio sobre nada.
Nem mesmo sobre a tua cabeça. Nem mesmo sobre o teu cabelo tu tens domínio. Tudo me pertence. Então, se jurares pelo céu, estás a jurar por mim. Se jurares pela terra, estás a jurar por mim. Se jurares pela tua cabeça, estás a jurar por mim. Eu estou envolvido nisso. E Jesus está a proibir fazer juramentos por qualquer criatura ou coisa criada, porquanto tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Mas será então que Jesus está a dizer que não jureis? Ou ao dizer não jureis está a proibir o uso de fórmulas de juramento? Como, por exemplo, juramentos cívicos, os juramentos diante dos tribunais, ou outras coisas exigidas pela lei? Não. Jesus não está a proibir os juramentos de uma forma geral. Não está a proibir todos os juramentos. Aliás, Deus jurou. Quando fala com Abraão, Deus vai fazer um juramento. Deus vai dizer a Abraão: jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei. Quando está a falar contra Judá, ele também faz um juramento: juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Deus fez juramentos. Nós vemos que Abraão, quando envia o seu servo para trazer uma esposa para o seu filho Isaque, obriga-o a fazer um juramento. O mesmo também nós encontramos de Jonatas para com Davi, que obriga-o a fazer um juramento. O apóstolo Paulo também. Ele chamou Deus como sua testemunha em algumas situações. Então, por vezes é necessário um juramento para dar credibilidade às palavras. Mas em questões em que seja necessário, não é por coisas triviais, não é jurar por tudo e por nada, como infelizmente se vê. Porque a palavra da pessoa já não está a ser honrada. A pessoa já deu provas de que a sua palavra não é merecedora de credibilidade. Por isso eu juro que vou fazer aquilo. Porque assim pode ser que outra pessoa creia que ela está agora decidida a fazer aquilo que prometeu. Aliás, a lei prescrevia os juramentos em determinadas circunstâncias. Nós podemos ver em Números 5, 19, 21, Números 30, 2 e 3. Então, o que está aqui em causa é fazer juramentos em conversas comuns, em questões triviais. Isso não tem fundamento. Então, Jesus, depois de explicar, ele agora vai dizer o que requer de nós. O que requer de mim? E o versículo 37, podemos dizer que é a aplicação. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, sim, sim, não, não. Sim nunca será não. E não nunca será sim. Nunca será o consentimento. Sim é sim. Não é não. E o que daí resultar não procede de Deus, como disse o próprio Jesus. Procede do maligno. Quando o meu sim não é um sim, quando o meu não não é um não, não vem de Deus. E nós vemos que, assim como aconteceu com o divórcio, que foi dado devido à dureza do coração humano, assim também os juramentos se devem à falsidade humana. Ambos foram permitidos por lei. Mas não devia ser necessário nenhum nem outro. Isso só é por causa da falta de fidelidade e a falta de honestidade. Permitam-me abrir aqui um parênteses em relação
ao próprio ensino dos escribas e fariseus, e aqui também é esta afirmação: o que disto passar vem do maligno. Porque infelizmente nós estamos a viver num grande perigo. Num grande perigo porque há pessoas que dizem que falam em nome de Deus. Que dizem e usam a expressão assim diz o Senhor. Mas não encontramos isso na palavra de Deus, aquilo que Ele diz. Mas apresenta uma nova revelação de Deus à sua congregação, a um irmão, uma irmã em particular. Às vezes, que contradizem a própria palavra de Deus. Tenham cuidado com isso. Se Deus diz que sim é sim, não é não, Deus não vai mudar. Deus não vai dizer que o que é sim hoje vai ser não amanhã. O que é não hoje vai ser sim amanhã. Mas alguns procuram fazer isso. Procuram levar a crer que Deus mudou. Então aquilo que era proibido no passado, não, hoje já não é. Hoje a cultura é outra, o contexto é outro. Então, aquilo que Deus não mostra que tenha mudado, então não mudou. Fechamos o parênteses. E voltamos então a este texto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Tiago, o irmão de Jesus, também repete o ensino do Senhor. E ele escreve em Tiago 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro juramento. Antes, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em tentação. Interessante como ele começa, acima de tudo. Ele está a falar que o que vou dizer é algo importante. Tenham em conta aquilo que vos vou dizer. É de valor inestimável. Não desprezem, não desvalorizem. Ele está a reforçar as palavras de Jesus. E acrescenta um outro aspecto. Se Jesus diz o que disto passar vem do maligno, ele vai dizer, para não cairdes em juízo. Porque, claro, se nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, nós estamos sujeitos ao juízo. Ao juízo. E Tiago, então, acrescenta este aspecto. Então, vemos aqui que a vontade de Deus é que sim, seja sim e não seja não. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus cumpre a sua palavra. E se nós somos filhos de Deus, temos que também imitar o nosso Pai. Ser fiéis. Cumprir aquilo que dizemos. Cumprimos as nossas palavras. Sermos homens e mulheres honestos no falar, como Deus também o é. 3 aplicações que eu queria deixar convosco nesta manhã. Por um lado, que o nosso caráter, a nossa reputação de honestidade, as nossas palavras sejam incontestáveis, sem duplicidade, a fim de que ninguém julgue necessário colocar-nos sob juramento. Que a nossa palavra sim, sim, não, não baste, seja suficiente. Que estes monossílabos sejam suficientes. Que não haja necessidade de nós adornarmos o nosso sim, de nós adornarmos o nosso não, para ele ter valor diante do nosso interlocutor. Não. Que nós possamos ser pessoas de confiança neste mundo. Que quando dizemos alguma coisa, que possamos cumprir, mesmo que nos seja custoso. Que possamos cumprir. E eu contra mim mesmo falo a nível familiar. Às vezes promete-se coisa aos filhos, depois não se cumpre. Cuidado. Eu tenho falhado. E estou a tentar corrigir esses falhos. Isso pode acontecer também com pais aqui presentes. Temos que ter cuidado. Às vezes para os
silenciarmos, para os acomodarmos. Às vezes acabamos por fazer promessas às vezes até triviais, como jogar um jogo com eles, depois chega a hora de jogar e diz: filho, estou cansado. Coisas tão simples, mas que vão ficando ali presente. É menos um ponto que o pai está a perder. É mais um ponto que o pai está a perder. Então, sejamos homens e mulheres de confiança. Este é um aspecto muito importante. Que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades. Nós vivemos num mundo em que assumimos votos, em que assumimos responsabilidades, portanto, devemos cumpri-los. Devemos cumpri-los. Infelizmente, por vezes, não é isso que acontece. Há crentes que não são fiéis nos seus relacionamentos familiares, sobretudo com o seu cônjuge. Há crentes que não são fiéis nos contratos que estabelecem e acabam por não os cumprir. Há crentes que não são fiéis nos votos assumidos com a igreja, perante Deus e de Deus perante a igreja. E com Deus perante a igreja. Tantos pais são omissos em relação aos votos proferidos no momento em que apresentaram os seus filhos ao Senhor, que os trouxeram à frente e os apresentaram ao Senhor, e que se comprometeram em criar os seus filhos no caminho do Senhor. Alguns pais assumiram esse compromisso, mas é possível que não os estejam a cumprir. A infidelidade, ela não glorifica o Pai. Ela entristece o Espírito Santo. E se nós estamos a perceber que temos desonrado ao Senhor, se temos sido infiéis, arrependamo-nos. Mudemos a nossa maneira de pensar, de falar e de nos comportarmos. Sejamos fiéis. Pois isto é agradável, é honroso ao nosso Deus. E uma terceira aplicação. O nosso falar revela o que há no nosso coração. Por como disse Jesus, a boca fala, o coração está cheio. A boca fala, do coração está cheio. E aqui estou a ser mais específico. Se o nosso coração for transformado por Deus, se Deus o encher, então vai sair algo bom de dentro de nós. As nossas palavras serão outras. Se o nosso coração foi transformado por Deus, se o Espírito Santo nele trabalha, se Jesus está no centro da nossa vida, então as nossas palavras serão de edificação e não de maldição. Promoverão o bem e não o mal. Glorificarão a Deus e não a nós mesmos. Testemunharão de Cristo e não dos nossos feitos. Que nós possamos honrar ao Senhor com as nossas palavras. E como disse Jesus aqui, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Que assim seja. Que esses monossílabos estejam presentes, que se for sim, seja sim, se for não, seja não. Onde está o sim, está o não. Mas não podemos estar a dizer que o sim é não e o não é sim. Sim é sim, não é não. Não esqueçamos disso. Amém. Vamos terminar o nosso culto cantando um hino. O hino do cantor cristão. Já não cantamos há bastante tempo, mas conhecido dos irmãos que conhecem o cantor cristão. E convido-os a ficar de pé e vamos cantar então o hino 176, Tempo de Ser Santo.
Sim, Pai querido, reconhecemos que ainda há uma caminhada por fazer. Ainda há um trabalho a ser realizado em cada um de nós. Falhamos, somos imperfeitos, mas caminhamos, Senhor, para sermos perfeitos como Tu és perfeito. Mas ainda há este caminho que é preciso percorrer e nós não conseguimos fazer. Somente com o Teu Espírito, somente sendo o Teu Espírito a transformar-nos, é que nós podemos, Senhor, então continuar nele. E por isso pedimos, Senhor, suplicamos que o Teu Espírito possa continuar a transformar-nos, possa continuar a mudar o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras, para que aquilo que nós dissemos, aquilo que nós fizermos, aquilo que nós pensamos, seja para a glória do Teu nome. Pedimos, Pai querido, perdão pelas vezes em que temos falhado, pelas vezes em que temos prometido, mas não temos cumprido. Pai querido, trabalha em nós este aspecto, para que aquilo que nós prometemos possamos honrar, mesmo que nos custe, mesmo que nos seja, exija sacrifício, que nós possamos honrar aquilo que dissemos, que possamos assim também honrar-te a Ti, que és aquele a quem nós honramos acima de todas as coisas. Obrigado, Pai querido, por este culto, obrigado pela presença de cada irmão e irmã, que possa ser com todos nós, derramando a Tua graça e a Tua paz. Isso peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos então ter o pós-lúdio e vamos ouvir a música que o Miguel vai tocar. Não se esqueçam de ler o artigo do boletim e, para terminar, quero desejar a todos vós uma boa semana, que Deus vos abençoe.